Oi, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Saúde. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai conversar com uma pessoa que você já conhece, claro, a nossa professora de odontologia aqui no Estratégia, a Larissa Oliveira, mas hoje você vai conhecer a Larissa Oliveira Ramos Silva. Ela que trabalha como dentista no Exército Brasileiro, então é um prazer, professora, bem-vinda. Olá, Estelle, muito obrigada. Também é um prazer estar aqui, né? Fui aluna e hoje professora e poder contar aí um pouquinho do que eu faço no Exército, de como eu cheguei até aqui. Excelente. Então, para a gente já sanar todas as dúvidas e iniciar o nosso bate-papo, professora, eu gostaria que você falasse a sua idade, se você não se importar, sua Uhum. cidade natal e a sua formação. Então, eu tenho 30 anos, eu sou de Serrinha, uma cidade no interior da Bahia, a cerca de 180 quilômetros de Salvador. E eu sou formada em odontologia pela Universidade Federal da Bahia. Formei em 2017 e fiz especialização, residência em cirurgia bucomaxilofacial de 2018. Finalizei a residência em 2021. Ótimo. Larissa, então agora eu vou te chamar de Larissa, tá, professora? A gente deixar um pouquinho ali de lado, porque eu quero conhecer a Larissa. Larissa, é o seguinte, há quanto tempo que você trabalha no setor público? Como que tudo começou? De onde veio a ideia de entrar em Forças Armadas? Eu queria que você falasse lá do início até onde você Tá. está agora. Então, quando eu acabei a faculdade, eu tinha muita dificuldade de trabalhar em consultório particular, porque eu não sabia lidar com o fornecer um orçamento para um tratamento de saúde. E isso me pegava muito nos consultórios. E aí, desde que eu formei, eu procurei trabalhar em programa de saúde da família nas prefeituras, e aí eu fui por esse lado. E decidi que faria a residência em cirurgia bucomaxilofacial. Aí, então, eu formei em meados de 2017, estudei 6 meses, passei na prova em 2018, e aí eu permaneci no serviço público, né? Porque na residência a gente acaba atendendo pacientes pelo SUS. E fiz a residência pelos 3 anos. Quando eu acabei a residência, o meu pensamento continuava o mesmo. Eu não conseguia ter essa relação de orçamento para um tratamento de saúde para o paciente. E aí eu fiquei naquela de onde eu vou me inserir, né, na cirurgia, se eu não consigo passar para o paciente um valor de um tratamento, por exemplo. E foi aí que eu decidi entrar para o mundo dos concursos. Quando eu era bem novinha, eu falava para minha mãe que queria ser da Marinha, né, por causa da farda que é bonita e tal. E aí, quando eu decidi estudar para concurso, tinha várias polícias militares ali tendo concurso. Tinha a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, logo em seguida abriu a Polícia Militar de Goiás. E aí eu fui guiando, né, meus passos aí, trilhando por essa área mais militar. Quando eu estava ali, fiz PMRN, até fui bem na prova, mas não consegui classificação. Depois eu fiz PM Goiás, aí eu não fui bem na prova do Instituto OCP, e aí logo em seguida tinha o edital do Exército que tinha saído. E aí eu estudei no pós-edital, fiz a prova, e aí fiquei em sexto lugar. Eu consegui ser majorada. Era uma vaga, eu fui a sexta, cumpri ali todas as etapas e vi que a prova era boa. Pesquisei sobre a carreira militar no Exército e falei, não, ano que vem é nessa prova que eu vou passar. E aí, em dezembro, saiu a previsão de vagas para o ano seguinte e teria 3 vagas para minha especialidade. E aí, desde aquele dia ali de previsão de vagas, eu falei, é nessa prova que eu vou passar. E aí, estudei muito, 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 muito para conseguir passar na prova do concurso do Exército de 2023. E quanto tempo que você estudou focada nesse concurso? Focada especificamente para a prova do Exército foi ali cerca de 7 meses, 8 meses, 9 meses, que Uhum. foi de janeiro, meado de janeiro, fevereiro até a data. Mas focando só nele, né? Mas desde o início que eu comecei a estudar para concurso foi 1 ano e 9 meses de estudo. Uhum. E como profissional aqui no Estratégia, você está há quanto tempo? E aí, no Estratégia, eu entrei em novembro de 2022, porque foi para a grade curricular de cirurgia bucomaxilofacial para residências, né? Foi nesse programa de residências. E aí eu entrei para ministrar essas aulas, mas aí acabou que eu fui entrando também na vertente ali da saúde de concursos e permaneci até hoje.
E, Larissa, o profissional de bucomaxilofacial, esse nome gigante, super difícil, o que faz exatamente um dentista bucomaxilofacial? Então, a nossa especialidade ela é para tratar patologias, traumatismos, deformidades dentofaciais, tudo na região da face. Então, por exemplo, um paciente que cai de moto e fratura um osso da face. É um dentista cirurgião bucomaxilofacial que vai operar esse paciente. Um paciente que é protruso, né? Tem o queixo mais para frente, precisa fazer uma cirurgia ortognática. É o cirurgião bucomaxilofacial que vai operar esse paciente. Um paciente que tem um tumor, por exemplo, benigno na face. É o cirurgião bucomaxilofacial que vai operar esse paciente. Então tem tudo a ver com o exército, né? Porque é justamente Tem. lá que saem os Uhum. maiores traumas e tudo mais. Estou errada? Isso. Não, não tá. A gente vai estar lá com certeza na frente quando precisar. Uhum. E como que é o dia a dia de um dentista no exército, Larissa? Porque eu acredito que seja um pouquinho diferente de um consultório comum. Sim, com certeza. Esse ano eu fiz o curso de formação de oficiais, né? Eu ainda não me inseri como um dentista propriamente de carreira, porque eu vou me apresentar ainda no término do trânsito que eu tô. Mas o que é que faz, né, um dentista depois do curso de formação? Então, nós não temos apenas a atuação prática como cirurgião dentista, né? A gente não vai só atender. Pelo contrário, nós que somos dentistas de carreiras temos muitas funções administrativas. Então, a gente pode fazer sindicâncias, a gente pode pegar ali a função de chefia de um posto de saúde, por exemplo, né? Então, quando eu fui agora visitar lá Tefé, no Amazonas, tinha um enfermeiro que era ali o chefe do posto, mas chefe de posto também pode ser dentista. Você vai ser também chefe da sessão, então você vai ficar responsável por controlar todo o material daquela sessão, por controlar a escala, todo esse trabalho administrativo, inclusive que não tem a relação com a odontologia, como a sindicância, por exemplo. Além disso, como militares, né? Porque antes de ser dentista no exército, você vai ser militar. Você também tem os serviços. Então, o dentista tira a função de oficial de dia. Então, você acaba sendo responsável pela segurança do quartel naquelas 24 horas que o quartel ali está sob a sua responsabilidade, o serviço armado. Além disso, você vai atender também, você pode participar de missões, né? Então, por exemplo, quando teve a missão do Haiti, vários dentistas foram. Você pode fazer curso fora. Além de tudo isso, é que eu gosto muito do exército. Então, eu sempre, né, para mim é tudo muito bom que eu falo. A gente tem a possibilidade de fazer outras especializações dentro da própria força. Então, eu ainda pretendo fazer especialização em implantodontia no HMASP, porque é algo que você pode solicitar para a força e quando for conveniente para a força e para você, eles vão te liberar para você ir fazer a sua especialização. Uhum. Caramba, então é muita coisa. Eu quero saber o É seguinte: bastante coisa. o que que te atraiu na carreira no exército, né? Foi tudo isso junto? Foi esse dinamismo, essa questão de poder fazer muitas coisas e tudo ali com a farda e tudo mais? Ou realmente você já tinha contato com alguém e você. Ou foi lá de trás mesmo, pequenininha, você já veio amadurecendo essa ideia? Como que foi? O meu padrasto é policial militar. E aí, e a minha mãe, ela é autônoma, né? Então eu já queria ser funcionária pública. Só que aí na Odonto a gente tem basicamente, hoje as prefeituras estão mais em alta, mas 3 anos atrás se falava muito em força armada e em tribunal. E aí a minha mãe, como autônoma, né, minha mãe faz cortina, almofada, ela tinha muitos clientes de tribunal. Então eu meio que conhecia um pouco da rotina de tribunal e eu não gostava, porque era aquela rotina que você vai todo dia na sua sala atender. Era basicamente ali a mesma coisa, e aí isso nunca me atraiu, né? Então poder fazer várias coisas, poder conhecer vários tipos de atuações é o que mais me atraía, assim mesmo, para a força, né? Uhum. Agora, você me disse que você terminou o curso de formação agora, né? Fala um pouquinho Isso. sobre esse curso. Você está morando Uhum. ainda em Salvador, mas vai ser lotada agora na Amazônia. Da Você me Amazônia. contou aqui, né? Isso. Me fala um pouquinho sobre isso, Larissa. O curso de formação, ele tem duração de 9 meses. Ele começa em março.
e aí a gente forma no final de novembro. No curso de formação, a gente tem a divisão ali em duas etapas. A parte básica do curso de formação, que é uma formação que todo militar tem que ter. Então, você não vê nada sobre odontologia, os médicos não veem nada sobre medicina, os contadores não veem nada sobre contabilidade. É tudo mesmo da parte básica. Então, a gente vê o regulamento de continência, o regulamento de uniformes, é para formar o militar. E aí a gente tem campo, e cronologicamente a gente começou lá em março, em abril a gente teve o internato, que é o período que a gente fica dentro da escola, né? A escola de formação, a escola de saúde e formação complementar do Exército é aqui em Salvador, então todo mundo de qualquer lugar que passar nesse concurso vai ter que passar pelo curso de formação aqui em Salvador por esses 9 meses. E aí a gente tem um internato na escola, internato ali de cerca de 10 dias. A gente fica lá, não pode sair, dorme, acorda, faz tudo. É um período que você quase não dorme, você só estuda, você só marcha, você só faz TFM, né, que é o treinamento físico militar. É muito, 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 muito puxado, muito mesmo. Se você não tiver ali pessoas que estejam contigo, te apoiando, vai ser mais difícil ainda. E aí a gente tem os treinamentos de tiro, a gente primeiro atira de fuzil, depois a gente aprende a atirar de pistola, depois a gente tem os campos, né? Nesses campos, o que que acontece? A gente vai para um lugar fora, assim, de qualquer conforto, né? A gente dorme em barraca, barracas compartilhadas, então ali cerca de 20 pessoas em cada barraca, cada uma no seu protetor térmico mesmo, isolante térmico, bem fininho no chão. 3 horas de sono, mais ou menos, por dia, sem banho, comendo só o que te dão lá, né? Não pode levar nada. Banheiro químico. E aí a gente fica uma semana lá. No segundo campo, a gente é um campo de sobrevivência, não é um campo de tanta ralação, né? É um campo mais técnico, um campo que a gente aprende ali a como obter alimentos nesses meios sem muito alimento mesmo, né? Aprender o que é o alimento de origem vegetal que a gente pode, aprende a fazer armadilha para obter uma caça, por exemplo, para comer. E aí a gente fica sem água, né? A gente fica, na verdade, com um cantil de 500 ml de água para os 2 dias para cada pessoa e sem comida. Então a gente ficou cerca de 30 horas ali sem comer nada. E esse é o segundo campo. Quando acaba esse campo, aí as coisas vão começando a ficar um pouco melhores. A gente tem TAF também durante o ano, né? Então, não é só o TAF de entrar, os TAFs de dentro do curso também são um pouco mais difíceis, os índices são um pouco mais difíceis. Depois da metade do ano, a gente começa a ter as instruções específicas da odontologia. Então, os dentistas ficam com o instrutor dentista que vai explicar, que vai fazer visita no Hospital Geral de Salvador, para saber mesmo como é essa rotina da especialidade. Nossa, mas é muita coisa. Você me falou então que tem um TAF. De tudo isso que você falou, primeiro que eu já fiquei apavorada de pensar em tudo que você falou. Mas assim, você me falou que tem TAF também no curso de formação, que são inclusive os mais difíceis do que o de entrar. O TAF do curso de formação, quando a gente faz, né, o concurso, na minha época eram 8 flexões para a gente entrar. Não, minto, eram 6 flexões. Agora diminuiu para 4, mas dentro do curso, o TAF, ele tem, para você tirar o 10 na flexão, são 21 flexões para quem tem 30 anos, que é a minha idade. E aí é muita flexão. E o TAF, né, como são dois, a média dele acaba contando muito para a nota final do curso. E essa nota final vai influenciar na sua classificação, que influencia a cidade para onde você vai ao final do curso. Porque ao final do curso você é classificado. Por exemplo, no meu caso, né, foram 3 dentistas bucomaxilo. Eu, o Gomes e a Oliveira. Nós fomos classificados e aí vem 3 cidades. E aí quem fica em primeiro lugar escolhe em primeiro e quem fica em último lugar fica com a cidade que sobra. Essa nota é composta ali por todas as provas que tem durante o ano, que a gente tem prova do regulamento interno do Exército, a gente tem prova de direito, a gente tem prova de administração, tem muitas provas também.
E você se preparou ao longo de quanto tempo para não só para passar no TAF, né? Mas depois, assim, você continuou treinando? Como que foi para você se preparar para o TAF especificamente, Lari? Desde 2019, que eu treinava bastante, né? Eu fazia CrossFit, então eu não era sedentária, mas eu sempre tive muita dificuldade na flexão. E aí, quando eu vi que eu tinha ido bem na prova, eu contratei personal, e aí eu fiz personal por cerca de 3 meses para o TAF. Quando passou o TAF, eu cometi um grande erro, né? Eu sempre falo isso no meu Instagram, inclusive, de parar de treinar. E aí, quando o curso de formação começou, eu sofri muito, muito, principalmente na corrida. Porque, embora a gente ache que não, é muito mais difícil a gente evoluir na corrida em um pouco tempo do que na flexão, né? A flexão é muito jeito de como você faz. A corrida não, é o cardio mesmo, e se não tiver, não vai. E aí. Durante o curso também, principalmente ali na época de abril, maio, a gente tem TFM todos os dias de manhã. Então, a gente já treina lá. Então, a gente tem muito treino de corrida, muito, muito treino de corrida. Então, dá para conseguir, sabe? Se você tá ali se alimentando bem, você consegue. Agora, Lari, você está me falando então que você fez o curso de formação em Salvador, que é a sua terra natal, né? Sua família está aí e tudo mais, só que você vai ser, então, movida por causa do trabalho, né, para a Amazônia. Isso. Como é que fica a família nesse meio do caminho? Eles vão com você? Ou como que foi a reação deles? Quando eu entrei no exército, né, eu sempre pedia para minha vaga ser para um lugar bem longe. Eu queria ter essa experiência de morar longe. Eu nunca morei longe. Eu sou de Serrinha, mas quando eu vim fazer faculdade, minha mãe veio comigo. Aí, quando eu passei na residência, eu passei em Salvador e em Recife. Aí, eu fiquei em Salvador. Aí, eu falei: não, eu tenho que morar só uma hora. Né? Eu queria isso, eu queria ter essa experiência. Só que aí veio um lugar de 3.000 quilômetros de distância, que só tem voo 3 dias na semana. Mas paciência, tô com o coração super tranquilo, minha família também tá tranquila. Assim, todo mundo é bem consciente de que é trabalho, é uma fase, né? O tempo que eu vou ficar lá provavelmente é de 2 anos. Depois eu peço transferência para algum lugar mais perto aqui no Nordeste de novo. Meu esposo vai comigo, né? Então eu não vou só. Então eu tô tranquila. Eu vou para São Gabriel da Cachoeira, conhecida lá como a cabeça do cachorro. No mapinha fica bem certinho lá a cabeça do cachorro, divisa com a Colômbia e com a Venezuela. Só chega de avião e de barco. Mas é isso, eu tô um capitão lá no curso sempre falava que é selva para quem é de selva. Eu acho que eu sou de selva, então tô tranquila. Vocês ficam lá? Quanto tempo que vocês trabalham efetivamente? Tem horas de descanso? Como é que funciona essa parte? Então, em teoria, são ali, né, 30 horas, digamos assim, que a gente faz semanalmente. Mas, quem é militar, a gente inclusive recebe, né, um adicional de disponibilidade militar, porque se precisarem da gente qualquer dia da semana, em qualquer horário, a gente tem que estar disponível. Isso depende muito de onde você vai servir. Por exemplo, lá no Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, onde eu vou servir, o expediente deles, até, né, o pessoal que estava lá, que eu tive contato, é o expediente que começa de manhã com o TFM, então tem um TFM na brigada, e depois você começa, fica de 9 às 15, se não estou enganada. E aí você vai, depois das 15, é liberado, vai para casa, né, fazer as suas outras atribuições do dia. Além dessa carga horária, tenente, né, enquanto tenente, aí pelos próximos 7 anos, eu tiro o serviço que eu falei, o serviço armado de oficial de dia. E esse serviço corre numa outra escala. Então, você pode trabalhar a semana toda e cair de oficial de dia no sábado ou no domingo. E isso aí já vai ser uma outra escala. E essa escala de oficial de dia vai depender. Por exemplo, em Tefé, que eu fui, era um serviço ali a cada 30 dias, 45 dias. Tem lugar que você só vai tirar um a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então, a carga horária depende muito de onde você vai. Mas a carga horária ali de cumprir expediente, geralmente é ali em 30 horas semanais. Uhum. Agora, passando por tudo isso daí que você me falou, Lari, inclusive o curso de formação que não é fácil, né? Até você Não. chegar efetivamente na carreira para exercer ali a sua função.
A remuneração, muita gente pergunta, né? Que no caso, no meio militar não se usa o termo salário, né? É Isso. soldo, certo? Isso. Então, É, qual que é o soldo inicial de um dentista? Tem benefícios também no Exército? Como que funciona essa parte? quando a gente presta, né, o concurso, a gente presta o concurso e a gente é admitido na força como primeiro-tenente. O soldo de primeiro-tenente hoje é 8.245. Do soldo, a gente faz jus aí a outros direitos remuneratórios, né? Como o adicional militar, o adicional de disponibilidade, o adicional de habilitação. E aí, após a formatura, o nosso salário líquido, ele fica ali entre R$ 9.800. Antes da formatura, o nosso salário é 7.300 líquido durante o curso de formação, porque durante o curso de formação a gente não tem o adicional de habilitação, que é justamente esse curso que nos dá ali um título de especialização. E aí a gente passa a fazer jus a esse adicional. Quando você vai sendo promovido, né, a capitão, a major, a tenente-coronel, o seu soldo vai aumentando. E os adicionais também, porque são adicionais percentuais sobre o soldo, né? Uhum. Não é valor fixo, então isso vai aumentando. No meu caso, que vou para a selva, a gente tem no Exército categorias, né, das cidades. Então, tem categorias de localidade A e localidade B. E aí, nessas localidades, a gente pode ter 10% a mais do soldo ou 20% a mais do soldo. Eu, por exemplo, que estou indo para São Gabriel da Cachoeira, eu tenho 20% a mais do soldo, não é de toda a remuneração. Então, vai ser R$ 1.600 a mais, fora depois que vai abater lá o imposto de renda. Então, acaba aumentando também o salário. No caso de nós dentistas, nós também, né, podemos ali sermos cadastrados no que a gente chama de cadastro radiológico por conta da nossa atividade com a radiologia o tempo todo, fazendo raio-x de paciente. Esse cadastro, ele nos dá o direito de mais 10% sobre o soldo. Além disso, o que eu acho melhor do cadastro radiológico, né, é que a gente tem direito a 20 dias de férias a cada 6 meses, que são obrigatórios. Então, todo dentista que é cadastrado acaba tendo aí esses benefícios. E aí a remuneração é composta basicamente disso aí. Muito bom. Agora, para fazer tudo isso e ter a disposição, né, que Uhum. um militar tem que ter, quais são as características que você diria, Larissa, que são Uhum. principais para quem deseja assumir uma função como a sua? Tem alguma formação que seja necessária? Claro, para exercer especificamente de dentista, sim, mas para ser um militar, precisa de alguma formação específica, alguma característica específica? Então, de formação mesmo, né? O concurso que eu fiz, que é para a Escola de Saúde e Formação Complementar, é para diversas áreas, né? Para áreas da saúde no geral e para o pessoal do quadro complementar. Então, para o pessoal do direito, administração, contabilidade, os magistérios. Mas de características pessoais, eu imagino que a abdicação, né? Assim, a gente tem que ter, porque a necessidade da força vai sempre ser maior do que a sua vontade. Eu tenho uma Werneck, né, que é uma referência que eu tinha, dentista, que foi nosso instrutor, que ele sempre falava que quando a gente tem ali, que se dedica, acaba que a vontade da força é a nossa vontade também, porque se coincide, né? Porque as portas se abrem para quem está ali se dedicando, para quem está mostrando que faz o trabalho. Mas durante o curso de formação, eu acho que a gente precisa de muita certeza do que a gente quer, para a gente conseguir lidar ali com todos os desafios, de muita persistência, né? De saber abdicar de muitas coisas, de muitos momentos com a nossa família, de muitos momentos com os amigos. E dedicação, principalmente, né? Porque você vai precisar estudar muito, você vai precisar treinar muito, muito mesmo, né? Quando a gente começa, a gente não sabe nada de ordem unida. Eu, pelo menos, que vim do meio civil, eu ficava de perna roxa, porque a gente tinha que ficar sentido e descansar. E eu batia na perna, sabe? Então, de características pessoais mesmo, para resumir, eu acho que você precisa abdicar ali de muita coisa, precisa ter
ciência de que você vai precisar fazer isso. Você precisa ser dedicado, você precisa ser muito persistente também, porque tem horas que você vai falar, meu Deus, isso não faz sentido, mas vai fazer em algum momento, né? E força de vontade também. Agora, Lari, considerando o que você se preparou, né, tanto estudos quanto forma física para o seu concurso e a sua rotina de trabalho atualmente, tem algum conteúdo ou alguma coisa que você considere que seja essencial para o concurseiro? Estudar mesmo ali as matérias, né, que mais caem. Quem faz curso com a gente, com estratégia, vê ali como eu falo que a banca Vunesp é, né? Então eu falo sobre conhecer a banca, eu dou a banca mastigada. Então, por exemplo, anatomia a pessoa tem que estudar muito. Cirurgia, a pessoa tem que estudar muito. E não esquecer da parte de conhecimentos gerais também para a prova, porque vale muito, muito mesmo. Você percebeu alguma mudança já em você desde que você iniciou os seus estudos e até agora, com quase indo lá para a Amazônia, para a selva, para exercer oficialmente o seu cargo? Você percebeu alguma mudança na Larissa? Sim, hoje eu falo que o curso de formação me deixou mais madura, assim, porque eu sempre fui muito. Se eu não gosto de uma coisa, eu falo, sabe? Muito, assim, explosiva. E aí você percebe que não vale a pena, né? Que lá você acaba tendo que engolir muito sapo. E aí você percebe que tem sapo que é melhor engolir mesmo, né? Que é melhor ter paz do que tá certo. Então, antes eu não entendia essa frase, e hoje eu entendo muito bem. Eu fico quietinha ali, vendo o que tá acontecendo, mas sem tentar ali bater de frente, sabe? Porque a gente acaba perdendo nossa paz e não vale a pena. Então, essa maturidade, sabe, de saber lidar melhor com as relações mesmo, isso foi uma mudança muito grande que eu tive. Teve alguma situação que foi mais desafiadora para você chegar aonde você está hoje? Teve. O campo. Eu nunca vou esquecer. Quando o campo estava se aproximando, todo mundo estava organizando tudo e eu não organizava nada. E aí a comandante do meu pelotão falou assim: Mas por que, Larissa, né? Falava assim: Eu não consigo pensar no campo. Eu não consigo pensar em ficar 5 dias fora da minha casa, sem banheiro, sem tomar banho. E aí eu preferia ficar deixando aquilo de lado, sem ter que pensar em nada do campo, né? E aí ela falava assim, Larissa, vamos, você vai conseguir, você vai ver. E aí você vê que você consegue mesmo e que dá certo. Mas eu chorava, eu ficava tremendo quando eu pensava no campo. Mas depois você percebe que tem coisas que são muito mais difíceis, como, por exemplo, estudar por anos aí para concurso. É muito mais difícil. Lari, você acha que ainda existe preconceito de ter mulheres no exército, para qualquer cargo seja para dentista, enfim, qualquer cargo? Você acha que ainda existe preconceito? Olha, para falar da linha combatente, eu não posso falar muito, porque eu nunca tive, né, contato, porque é recente essa inclusão das mulheres lá na AMAN, né, na SpaceX, então eu não tive contato, mas na escola aqui de saúde e formação complementar, não tem nenhum preconceito, não tem nenhuma distinção de tratamento, nada disso. E agora, para quem adorou aí a todas as coisas que você citou, que quer ingressar no Exército também, Larissa, a expectativa da previsão de vagas para o Sim. concurso do ano que vem, como é que tá essa expectativa, hein? Pois todo dezembro é lançada aí a previsão de vagas para o concurso do ano seguinte. Estamos aí, geralmente sai ali em meado de dezembro no boletim da sexta-feira. Já estou aí esperando que saia amanhã esse boletim para o pessoal estudar, né? A gente tem um concurso que é anual, mas que muda somente ali quais especialidades serão ofertadas. Então, sempre tem o concurso. O Exército não tem concurso para dentista clínico geral, né? Só para os especialistas. E aí tem todo ano, mas muda só as especialidades. Boa, então, Lari, deixa para a gente encerrar aqui uma mensagem final para os nossos alunos, né, do Estratégia Saúde, os seus alunos, os nossos alunos de uma maneira geral, porque a gente ainda está começando a estudar, buscando maneiras de estudar, ou ouviu tudo que você falou agora e quer estudar, então deixa aí aquele recado final, aquele convite para as pessoas ingressarem com o Estratégia Saúde. Então, se você, né, está pensando em seguir na carreira em ser funcionário público e tem aí, almeja um concurso militar,
persista, busque, estude, que vai valer a pena. Os desafios são muitos, o estudo é o início deles, mas depois da formatura vocês vão perceber que tudo vale a pena, que a vida vai mudar, que você vai ter mais conforto, que você vai ser uma pessoa que vai ter tranquilidade, né? Um trabalho que te valoriza, que você vai lá, vai fazer a sua parte e depois você vai ser recompensado. Então, vale a pena. E se você quer estudar para um concurso militar de odontologia, você não tem outro lugar melhor a não ser o Estratégia aqui, que é líder em aprovação também. Uhul, Lari, muito obrigada, tá? Admiração Nada. totalmente. Professora Larissa Oliveira, dentista no Exército Brasileiro, professora de odontologia aqui no Estratégia Saúde. Admiração total mesmo. Espero que você tenha muito sucesso. Boa sorte. Obrigada. Tá bom? E para Tá você jóia. que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também. Agradecimento em nome de todos da equipe do Estratégia. Certo, Larissa? Bom, obrigada. Muito obrigada a você também. E no nosso blog tem outras entrevistas com outros profissionais. Continue acompanhando a gente, estratégiaconcursos.com.br. Tchau.